Nós vamos ler a Bíblia, vamos abrir na carta de Paulo aos Filipenses. Sou pastor há 42 anos, estou no Ministério em Tempo Integral há 42 anos, desde 6 de dezembro de 1980. E sou empolgado com o que Deus tem para a minha vida ainda para frente. Filipenses capítulo 2, eu vou ler apenas 2 versículos para vocês. Eu vou usar a versão atualizada, que estava usando no começo. Você pode acompanhar aí, eu vou depois explicar esse texto aqui. Filipenses 2, versículos 17 e 18. Diz assim: Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. A palavra é me regozijo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, meus amados, por lermos a palavra de Deus. Porque até eu estava me lembrando, na época, nos anos 70, eu tinha um amigo meu, que nós estudamos juntos, e ele foi, trabalhou com a missão Portas Abertas, e naquela época lá que era tudo fechado, havia cortina de ferro, a União Soviética, a cortina de bambu, a China e países que você não podia entrar com a Bíblia. Ele várias vezes foi com o seu carro, saindo da Europa, entrando para a Albânia, que na época era comunista, levando Bíblias nos fundos falsos de carro, e a gente... que você vai arriscar a sua vida, arriscar ser preso num país comunista para poder levar 100 Bíblias, 200 Bíblias, para distribuir entre os irmãos que vão recortar aquela Bíblia e tirar páginas para distribuir entre os outros irmãos da igreja. À medida que vão lendo as páginas, eles vão passando para os outros irmãos lerem também e decorar. Como alguém pode arriscar a vida desta maneira, a sua vida, para poder levar, às vezes... alguns versículos da Bíblia para os outros. Então, quando a gente tem a oportunidade de pegar, eu tenho dezenas de Bíblias em casa, editoras me mandam Bíblias de presente quando lançam, e a gente poder ter a palavra de Deus inteirinha para ler, a gente tem que bater palmas para Deus, amém? E, na década de 70 também havia uma revista, não sei por quantos anos esta revista, faz quantos anos que ela saiu de circulação, uma revistinha chamada... Mensagem da Cruz. Alguém aqui se lembra? Chegou a ler? Mostra a tua idade aí. Você não, Luciano. Mensagem da Cruz, né? E eu me lembro, em 1976, eu li um artigo desta revista, já faz tempo, e moveu o meu coração. Ela terminava contando a história de um homem que ele contava um sonho que ele teve. Ele falava, eu tive um sonho. E a revista contava o sonho que ele teve. E ele dizia assim, eu sonhei que eu estava no céu. E lá havia milhões e milhares de pessoas adorando a Deus. E eu estava ali no meio de uma multidão e havia ali algumas pessoas ao meu lado. E eu fiquei curioso em ver a pessoa que estava do lado e eu perguntei para ele, quem é você? De onde você veio? E aquela pessoa falou para mim assim, eu era um cristão da época do apóstolo Paulo. E houve uma perseguição muito grande naquela época lá. E eu fui morto no palácio de César, colocaram betume sobre mim, tacaram fogo no meu corpo, para que eu fosse uma das pessoas que iluminassem aqueles jardins lá. E a pessoa que estava tendo sonho falou, oh, que coisa horrível. E ele falou, eu virei para o lado e perguntei para o outro que estava do meu lado, de onde você é? De onde você veio? Ele falou, eu era de uma tribo indígena nas Novas Hébridas. Quando o missionário John Patton chegou lá para pregar o evangelho para nós. E eu me converti, Jesus mudou minha vida, mas naquela época não havia tantas, a minha tribo não conhecia Deus, e os meus vizinhos me espancaram e me deram tanta paulada que eu morri. Ele falou, oh, coisa horrível.
Ele falou, então os dois viraram para mim e falaram, e você? O que é que você sofreu? E ele falou, naquela hora eu acordei, e acordei assustado. E ele falou, eu comecei a pensar sobre a minha vida. E ele falou assim, eu comecei a pensar, o que é que eu sofri? O que é que eu passei? E eu comecei a refletir sobre tantas coisas que eu fazia e jogava o meu tempo fora, e o meu dinheiro fora, e a minha vida estava passando, e eu pensei, eu não fiz nada, e eu não dediquei nada da minha vida para Deus ainda. Na verdade, queridos, eu acredito que o sentimento que nós temos, e eu como pastor posso falar e sentir isso daí, que eu acredito que todos nós, quando nós terminarmos o nosso ministério aqui nesta terra, a gente vai falar, puxa, eu não fiz nada para Deus. Poderia ter dado mais do meu tempo, poderia ter dado mais do meu dinheiro, poderia ter dado mais dos talentos que Deus me deu, poderia ter dado mais da minha vida para o Senhor, consagrado mais a minha vida para o Senhor, e os anos se passaram e eu não fiz aquilo que eu poderia ter feito. Verdade, a carta de Filipenses é uma carta de alegria que o apóstolo Paulo ele escreveu. O apóstolo Paulo ele foi um jovem brilhante, talvez na Bíblia uma das pessoas mais intelectualizadas que tem na Bíblia. Com certeza a teologia que nós temos, que nós recebemos, na grande parte ouvimos através das cartas do apóstolo Paulo. Ele foi um jovem brilhante, ele era de uma família provavelmente muito abastada. O seu nome, Saulo, era o nome grego para Saul, o primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim, da tribo a qual Paulo também pertencia. Paulo nasceu em Tarso, hoje na Turquia, na região da Cilícia. Ele foi criado, na verdade, em 3 culturas, porque ele era judeu, filho de fariseu e neto de fariseu. Ele foi criado na cultura grega e ele foi criado na província da Cilícia, que era uma província romana. Ele recebeu a influência de 3 culturas. Ele era filho de um homem que alcançou e recebeu, embora sendo judeu, a cidadania romana e passou para ele. Eu penso que ele era de uma família abastada, porque ele ainda na sua fase de praticamente passando para a adolescência, ele foi enviado para Jerusalém para estudar as Escrituras debaixo de um dos rabinos mais conhecidos da época, chamado Gamaliel. Ele se tornou discípulo de Gamaliel. A gente vê ele, a primeira vez que aparece o nome dele na Bíblia, ele aparece como Saulo, e ele já é adulto e reconhecido pelas autoridades espirituais de Jerusalém, reconhecido pelo Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio eram 70 homens judeus, mais o sumo sacerdote, que eram na sua maioria fariseus, que estudavam profundamente as Escrituras, e Paulo era reconhecido por eles. Paulo era um homem brilhante, e provavelmente Paulo, se não era, seria ainda talvez um dia um dos membros do Sinédrio de Israel. A gente vê a primeira aparição dele lá no livro de Atos. Ele aparece no capítulo 7, versículo 58 em diante, e quando a igreja já está crescendo, e um dos diáconos da igreja, chamado Estevão, é morto por apedrejamento, e a Bíblia diz que as pessoas que o apedrejavam deixaram as suas vestes aos pés de Saulo, que consentia na sua morte. Saulo, ele fala mais tarde, no capítulo 26, que ele recebeu cartas do Sinédrio, autorização do Sinédrio para perseguir os da seita do Nazareno, de Jesus o Nazareno. E ele falou, eu fiz isto com toda a força que eu tinha. Eu entrava pelas casas deles, eu os arrancava das suas casas, eu os obrigava até mesmo a blasfemar, e quando os matavam, os cristãos, quando os matavam, eu era um dos que davam o meu testemunho para que os matassem. Paulo, ele foi perseguidor da igreja.
Ele tinha tudo para ser, na verdade, entre a religião judaica e entre os judeus, a ser um dos líderes de Israel. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele conhecia o Velho Testamento profundamente, fariseu, filho de fariseu, provavelmente neto de fariseu, conhecia as Escrituras profundamente, ele tinha tudo para ser um jovem brilhante no meio que ele vivia. Só que quando ele foi para Damasco, vocês conhecem a história, ele teve um encontro com Jesus, uma luz brilhou quase ao meio-dia lá, e mais forte do que o sol, ele cai ao chão, fica cego lá por 3 dias, o Senhor fala com ele, por que você me persegue, Saulo? É dura coisa para você lutar, recalcitrar, lutar contra os aguilhões, e então ele fica lá em Damasco, e o Senhor fala para ele, você vai ficar lá, e um homem vai vir e vai orar por você. E o Senhor mandou lá o homem orar por ele, caíram como umas escamas dos seus olhos, e a partir dali a vida daquele jovem promissor mudou radicalmente. Ele teve que sair da cidade de Damasco, não pela porta como ele entrou, mas ele saiu pela muralha da cidade, porque quando ele recuperou a sua visão, ele começou a pregar na sinagoga e usar aquele conhecimento que ele já tinha do Antigo Testamento, e agora ele entendia que o Messias de Israel era Jesus, e ele então começa a falar na sinagoga sobre Jesus, e já levanta um tumulto, de maneira que os judeus da cidade já querem pegar e matar a Paulo, e ele teve então que fugir. Os discípulos o descem em um cesto pelas muralhas do palácio lá da cidade de Damasco, descem Paulo em um cesto, e ele foge dali, e ele vai estudar por vários anos, ele fica na Arábia por vários anos, enfim. A vida dele muda completamente a partir daquele momento. Na verdade, aquele jovem que poderia ser um jovem extremamente promissor, ele passa a sofrer perseguições, por onde ele vai, durante toda a sua vida agora ele vai ser perseguido. Ele fala lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 29, que algumas coisas que ele sofreu. No livro de Atos dos Apóstolos, que conta boa parte da sua vida, não relata todas as coisas que ele sofreu. É uma breve passagem da vida de Paulo. Mas olha lá no texto, fala, por exemplo, que Paulo ele foi açoitado 5 vezes pelos judeus, levando 39 chicotadas em cada vez, que o livro de Atos não mostra isso daí. Ele fala que ele foi 3 vezes fustigado com varas, ele foi apedrejado, ele passou por naufrágio 3 vezes, a Bíblia diz em Atos, mostra uma vez, ele fala 3 vezes passou em naufrágios, perigos entre os irmãos, perigos entre falsos irmãos, perigos entre os gentios, perigos no mar, perigos na terra, em fome, em jejuns, em perseguições, e tantas coisas aconteceram na vida daquele jovem que tinha um futuro promissor, mas largou tudo e considerou tudo como refúgio, como lixo para poder ganhar a Cristo. Se a gente fosse pegar o testemunho das pessoas, as pessoas iriam falar que vida perdida que foi. Ele tinha tudo para ser um sucesso, ele tinha tudo para ganhar dinheiro, ele tinha tudo para ter um grande nome na sociedade, ele tinha tudo para ser reconhecido, mas a vida dele foi de cidade em cidade, sendo perseguido, sendo caluniado, sendo injuriado, passando por lutas, às vezes em jejuns, às vezes em necessidades, às vezes tendo fartura, às vezes não tendo nada. Se perguntassem para Gamaliel, o que você acha da vida de Paulo? Se Gamaliel estivesse vivo no final da vida de Paulo, quando ele escreve Filipenses, o que você acha daquele jovem que estudou com você? Gamaliel poderia falar, olha, ele era um jovem brilhante, tinha tudo para dar certo na vida,
Mas aquela seita que ele seguiu, aquele Jesus que ele seguiu, estragou a sua vida. Ele foi um fracasso. Paulo escreve Filipenses de uma prisão. Ele está preso. Ele está velho. Mais de 30 anos se passaram desde a sua conversão. 30 anos se passaram desde a sua conversão. Está preso em Roma, injustamente. Quase 4 anos. Ele foi preso em Jerusalém depois da 3ª viagem missionária. E ele foi levado para Cesareia, porque levantou um tumulto tão grande quando ele entrou lá no templo para adorar a Deus, e os judeus o acusaram falsamente de que ele tinha introduzido gentios lá no pátio do templo, e os judeus fizeram um alvoroço e agarravam ele, batiam, davam bofetadas nele, de maneira que os soldados do templo tiveram que intervir para salvar a sua vida, e o pegaram sem saber o que estava acontecendo, aquele tumulto. Uns gritavam de uma coisa, outros gritavam de outra, e levaram a Paulo até a fortaleza, e tiveram que transferir ele de Jerusalém para Cesareia, porque era tão grande o tumulto. Levaram para uma cidade marítima, e Paulo ficou preso em Cesareia durante 2 anos, e esperando o julgamento, e nada acontecia. Quando ele viu que havia um plano, e ele soube que havia um plano para matá-lo, então ele apela para César, e por ser um cidadão romano, ele então, a César aceita o pedido para que ele fosse jogado em Roma, e Paulo então é levado para Roma, no navio em Atos 28, que naufraga, no meio lá do mar, ele cai na ilha de Malta, e ele é levado para Roma, e o Evangelho de Atos, capítulo 28, termina com Paulo preso em uma casa alugada em Roma. Paulo estava preso em Roma, e de lá agora ele escreve as 4 cartas chamadas de cartas da prisão, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. As 4 cartas Paulo escreve nesta casa-prisão. Na verdade, você pode pensar, bom, Paulo estava numa boa, porque ele estava numa casa. Ele tinha direito a estar preso em uma casa, a uma prisão domiciliar por ser por ser cidadão romano, porque naquela época as prisões, se hoje as prisões são ruins, naquela época eram piores ainda, as condições, o número de encarcerados, de maneira que o Império Romano permitia que você pudesse ficar em uma prisão domiciliar, numa casa pequena, desde que você assumisse todas as despesas, desde que você pagasse os soldados que iriam ficar lá 24 horas acorrentado a você, pagasse a comida, pagasse o aluguel, pagasse as despesas. E Paulo então está preso nesta casa, acorrentado a soldados romanos 24 horas por dia. A guarda pretoriana, a guarda do imperador, a guarda elite da polícia romana estava lá com Paulo. Paulo ele fica praticamente 2 anos preso nessa casa, então quase 4 anos se passam. E Filipenses parece que foi a última das cartas escritas, das 4 cartas da prisão que Paulo escreve lá. Ele escreve, queridos, esta carta por uma razão, porque ele está na prisão e ele não está podendo viajar, ele não pode sair dali, ele pode receber pessoas na casa, que era um privilégio, ele pode orar com pessoas, ele pode estudar a Bíblia com pessoas, ele pode escrever, mas o tempo inteiro ele está acorrentado a algum soldado romano. E ele tem que se sustentar ali. Naquela época não havia e-mail, não havia correios com a facilidade que tem hoje. E muita gente não sabia que Paulo estava preso. As notícias demoravam, às vezes, meses para chegar de um lugar para o outro. Paulo ele passa necessidades ali, sim, na casa. Tem irmãos que estão lá com ele na cidade de Roma, como Marcos, como Lucas, que estão lá com ele, mas ele passa necessidades ali naquele lugar. A igreja já estava começando a sofrer perseguições no mundo todo.
E quando os filipenses sabem da situação de Paulo, era uma igreja que Paulo havia passado pela cidade de Filipos 10 anos atrás. 10 anos atrás, quando Paulo chegou lá em Filipos, aparentemente não havia uma sinagoga na cidade, porque ele não se reunia. Paulo sempre quando chegava em uma cidade ia para uma sinagoga, e em Filipos ele vai para a beira do rio para orar, e lá ele encontra tem umas mulheres que vê eles conversando, uma delas era Lídia, e Paulo prega o evangelho, e Lídia e outras mulheres se convertem, e Paulo as batiza na água. Mas você lembra que aconteceu lá em Filipos, que uma moça seguia Paulo e os demais todos os dias na rua, gritando: olha, esses são servos do Deus Altíssimo. E Paulo, vendo que era um demônio que falava para chamar atenção para eles e não para o Senhor, Paulo se vira e repreende, e aquele demônio sai daquela moça que era adivinha e que dava lucro aos seus senhores. Por causa disso, os senhores colocam a Paulo na prisão, depois de espancar a Paulo, e Silas amarram seus pés no tronco, e eles ficam lá ensanguentados. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam, davam louvores a Deus e oravam. Houve um terremoto, as cadeias se abriram. Vocês conhecem a história, né? O carcereiro apavorado pega a espada, vai se matar, e Paulo fala: não faz nada disso, não faz isso, que nós estamos aqui. E naquela madrugada, Paulo batiza o carcereiro dentro da prisão. Ali começa a igreja de Filipos. 10 anos antes. Era uma igreja apaixonada por Paulo, que várias vezes o ajudou no ministério. E agora, quando eles sabem que Paulo está preso, eles resolvem mandar um homem chamado Epafrodito, um dos líderes da igreja, para levar comida, para levar dinheiro, para levar coisas que arrecadaram para Paulo, para o seu sustento na prisão. E quando Paulo recebe da mão de Epafrodito aquela oferta generosa, abundante, ele fica extremamente feliz. Ele fala: eu não fiquei feliz porque vocês me deram, porque eu não busco o donativo de vocês. Eu fiquei feliz porque eu sei que há uma lei do dar e receber, e quando vocês dão, vocês vão receber. E por isso que eu fiquei feliz, porque eu sei que vocês acumularam lá no céu, vocês acumularam algo lá que vai trazer benefícios para a vida de vocês. E Paulo então resolve escrever uma carta de agradecimento aos irmãos. Esta carta é repleta de alegria. Todos dizem, se fosse colocar um tema nesta carta, seria alegria. Alegria. Paulo está preso, mas ele está feliz. Paulo fala: olha, eu queria dizer para vocês, ele começa dizendo no capítulo 1, eu queria dizer para vocês que as coisas que me aconteceram, na verdade, elas serviram para o progresso do evangelho. Sabe por quê? Porque a guarda pretoriana está ouvindo o evangelho. Aquelas pessoas que me viram presas, de repente os irmãos se sentiram empolgados para sair e pregar a palavra. Sabe aqueles irmãos que estão acomodados, deixando para o pastor pregar? De repente o pastor está preso e os irmãos empolgados, agora eles saíram para pregar. É verdade que nem todos pregam a Cristo por amor, muitos pregam por inveja, por contenda, mas ele diz: o que importa? O que importa é que Cristo está sendo pregado, que o evangelho está sendo pregado. Paulo escreve para agradecer os irmãos, ele escreve para agradecer a doação que eles fizeram para ele. Agora a pergunta é: valeu a pena? Porque agora Paulo está preso, está velho, está quase para morrer. Ele não sabe se ele vai morrer. Ele fala na pequena carta de Filipenses, nos 4 capítulos, alguns dos versículos que você sabe de cor. E às vezes você nem imagina que estava lá. Aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele fala assim: alegrai-vos do Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos. Ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes que as suas petições e súplicas sejam conhecidas diante de Deus. Ele fala assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele fala assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele fala assim: porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Quantas coisas que ele fala nesta pequena carta que nós sabemos de cor. Mas Paulo está preso.
Paulo está acorrentado a soldados romanos. Ele fala o seguinte: olha, eu já aprendi a viver em qualquer situação. Eu estou feliz não é pelo donativo que vocês me deram, porque eu já aprendi a ter abundância, a passar necessidades. Eu já aprendi a ser honrado, eu já aprendi a ser humilhado. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo é velho. Ele traz no seu corpo as marcas de Cristo, ele fala, as marcas das pedradas, das chicotadas que ele levou na vida. Eu imagino o corpo daquele homem lá, os seus braços machucados, de chicotes, que 5 vezes ele levou 39 chicotadas, 40 menos 1 que fala, 39 chicotadas, 5 vezes. Sabe o que é isso daí? Os chicotes tinham na ponta ossos, como no de Jesus, eles punham ossos para cortar a pele, aquilo deixava marca. Por isso que Paulo fala: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, porque para ele, ele estava preso, ele nunca disse que ele estava preso por causa de César. Quando ele escreve, ele fala: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, porque ele sabia que o Senhor estava acima de César, mas ele está preso. E a vida dele foi dedicada a Deus. A vida de Paulo foi uma vida de jejum, de consagração, de pregação. Quantas cidades pequenas que ele passou, que a Bíblia não fala que ele passou em 30 anos. Ele não tinha descanso, ele tinha um lado para o outro. Sacrifícios eram comuns naquela época lá. Eles sabiam o que era um sacrifício. Sacrifício para eles, para os filipenses, era uma imagem comum, porque se sacrificavam animais aos seus deuses, aos deuses pagãos. E Moisés, ele estabeleceu sacrifícios em Israel. As leis levíticas mostram os sacrifícios. Havia os sacrifícios de ofertas queimadas. Como eram feitas essas ofertas aí? Era pego um animal, era pego um cordeiro, uma cabra, mas um cordeiro, ele era morto, tinha o seu pescoço cortado, sangue derramado, era colocado ali no altar, era ateado fogo, aquele animal queimava, e até as cinzas era uma oferta queimada, até as cinzas era queimado. Eles entendiam o que era esta linguagem. Era dar a vida inteira, era pagar o preço, era morrer, era queimar tudo, não sobrar nada. Mas nas ofertas queimadas havia uma outra coisa, a última coisa que era feita como uma oferta para Deus, que era chamada uma oferta líquida, que era derramada sobre aquele fogo que subia. Algumas vezes ela era feita com vinho, ou até água, às vezes mel, ou azeite, mas geralmente os judeus faziam com vinho. Então eles pegavam aquela oferta, aquele vinho, eles derramavam sobre a oferta queimada, queimando, e aquele vinho, quando caía, ele se evaporava e subia uma fumaça, que era um cheiro agradável ao Senhor, como uma oferta para Deus. Esta oferta líquida era chamada de libação. Era a última parte da oferta total de consagração a Deus. E é a linguagem que Paulo usa aqui. Ele fala assim para os irmãos: mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, eu me alegro com todos vós e eu me regozijo. O que ele está dizendo aqui, queridos, e eles entenderam esta linguagem, é o seguinte: olha, se for preciso, mesmo que se for preciso eu dar o restinho da minha vida e que seja derramado como uma libação, uma oferta líquida sobre o sacrifício, eu estou feliz. Eu quero que vocês também estejam felizes e se regozijem comigo. É o que Paulo fala. Quero que vocês estejam felizes.
por isso daí. Ele diz no versículo seguinte: assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos, congratulai-vos ou regozijai-vos comigo, porque a vida inteira de Paulo foi uma oferta ao Senhor. O que ele está dizendo é o seguinte: se eu for morto agora, que isso seja como a última oferta da minha vida, do meu tempo, da minha vida ao Senhor, que seja como uma libação. Ele usa, na verdade, Paulo ele não morre aqui, ele vai ser solto. Ele deve ficar por uns 3 anos a 4 anos solto, pregando. A gente não sabe exatamente onde, mas ele vai ser preso novamente, ele vai ser morto, sim, segundo Timóteo. Depois ele vai escrever a sua última carta, que é segundo Timóteo, e ele vai usar esta expressão. Ele diz assim no capítulo 4, acho que versículo 6, ele diz assim: eu já estou sendo oferecido como libação e o tempo da minha partida é chegado. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Mas aqui ele poderia ser morto. Diante da morte, ele falou assim: olha, para mim, ele diz assim, olha, para mim, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer é lucro. Como que você pode falar isso? O que você passou? O que nós demos? O que nós sofremos? O que nós passamos a nossa vida, do nosso tempo? Às vezes algumas coisinhas que a gente faz, a gente acha que já fez muito, porque falou de Jesus por uma pessoa. Esse homem, ele deu a vida. Talvez os evangelhos, o livro de Atos conta sobre Pedro e conta mais sobre Paulo, mas é tão pequeno diante daquilo tudo que ele fez durante aqueles anos todos da vida que ele entregou para Deus, e ele deu para Deus. Pergunta é: e nós? Na verdade, queridos, Paulo está falando no capítulo 2 sobre humildade. Ele usa exemplos de humildade. Ele jamais falaria de si, mas ele falou de si porque o Espírito Santo o levou, porque às vezes a gente precisa falar da gente como um exemplo para que os irmãos sigam o pastor. E por isso ele falou disso daí. Mas você vê o jeito de Paulo falar isso daqui, no sentido de que ele fala o seguinte: o sacrifício, na verdade, não fui eu que fiz. O sacrifício foram vocês que fizeram. Ele falou: eu só sou a libação sobre o sacrifício e serviço de vocês, da vossa fé. Ele fala aqui. Por quê? Porque os filipenses o ajudaram muito. Ele escreve aqui no capítulo 4 que quando ele saiu lá de Filipos, da prisão toda, ele foge da cidade, digamos, ele foi para Tessalônica, e ele fala que quando eu fui para Tessalônica, nenhuma igreja se ligou a mim quanto a dar e receber, senão unicamente vós, não uma vez, mas 2 vezes. Paulo ficou 40 dias, 30 e poucos dias em Tessalônica, e a igreja de Filipos 2 vezes mandou oferta para Paulo lá. A igreja de Filipos manda oferta para Paulo agora, através de Epafrodito. A igreja de Filipos, quando Paulo vai recolher lá em Coríntios uma oferta para mandar para Jerusalém, para os pobres, ele fala o seguinte: olha, eu quero que vocês, coríntios, olhem para os macedônios, que eram os filipenses, porque eles deram além do que eles podiam, na sua imensa pobreza, eles deram, e não só deram além do que eles podiam, mas eles nos rogaram para poder participar desta graça. Eles estavam sendo perseguidos também. Paulo fala no capítulo 1, no versículo 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, agora ainda ouvis que é o meu. Eles estavam sendo perseguidos, mas mesmo na perseguição que os filipenses estavam tendo, numa igreja que Filipos era uma colônia romana, lá tinha base de soldados romanos, lá adoravam muitos deuses. Na notícia de sinagoga lá, ainda assim, havia lá uma comunidade de irmãos que se esforçavam e se esforçaram para mandar uma oferta ao apóstolo, e ele fala para eles: olha, na verdade, eu sou apenas a libação, o sacrifício maior
foi o que vocês já fizeram, foi o serviço da fé de vocês. Se alegrem com isso daí. Quando você lê a carta de Filipenses, eu preguei esse ano, no começo do ano, 25 pregações nesta carta aqui, que é uma carta maravilhosa. Você fala, como é que pode? Eu reclamo por qualquer coisa na vida, eu reclamo do calor, eu reclamo da chuva, eu reclamo porque perdi o emprego, e eu digo para Deus, Deus, por quê? Eu sou dizimista, eu reclamo de tudo. E Paulo está preso, e tudo para ele é alegria, ele está feliz, não há reclamações, não há maldição. Em tudo você lê aqui, ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor, meus amados. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. É uma carta recheada de alegria. E ele fala, olha, eu estou na convicção de que eu não vou morrer, ele fala. Sabe por quê? Porque eu tenho uma dúvida no meu coração, ele diz no capítulo 1, de um lado, de outro, eu estou em aperto, porque eu estou constrangido, eu tendo o desejo de partir, e esta palavra no grego é navegar. Eu tenho dois desejos. Eu tenho o desejo de navegar, de viajar, de pregar. E também eu tenho o desejo de estar com Cristo, de ir para o céu, que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, para eu produzir fruto no meio de vós, eu vou ficar. Ele fala, vou ficar. Ele tinha a convicção de que ele não iria morrer. Mas o que ele está dizendo para os irmãos é, olha, se for para eu morrer, que a minha vida seja uma libação, que a minha vida seja a oferta sobre o sacrifício. Tudo que vocês fizeram por mim, tudo que vocês fizeram, as orações de vocês, as intercessões de vocês, o amor de vocês, vocês mandarem para Afrodito para ficar me servindo, e ele me serviu de tal maneira que ele ficou doente, quase morreu, chegou às portas da morte, e vocês devem honrar a homens como ele, e eu estou mandando eles para vocês, para que quando vocês o veem, vocês fiquem alegres, porque ele vai ficar alegre, e se vocês ficarem alegres, e ele ficar alegre, eu também vou ficar alegre. Olha, que a minha vida seja como uma oferta sobre o que vocês fizeram. Queridos, quantas lições eu posso tirar destes dois versículos aqui, deste texto aqui? Primeira delas, eu li esta frase em 1978, eu lembro às vezes das datas, eu li essa frase em 1978, depois ela ficou popularizada, acho que no mundo inteiro, um pequeno livreto que um homem, eu estive na igreja dele há muitos anos atrás, 30 e tantos anos atrás, Catedral de Cristal ainda tinha lá, era o Robert Schuller, ele escreveu um pequeno livrinho, foi lançado no mundo inteiro, acho que em 1978, Floresça onde você está plantado. Não sei se vocês tiveram a chance de ler, mas deve ter na internet. E ele contava a história de um homem, um fazendeiro, ele era muito feliz, ele tinha a sua família, ele era feliz, ele tinha os seus filhos, a sua esposa, até que um dia um sacerdote chegou na casa dele e falou para ele sobre uma pedra que haviam descoberto chamada diamante. Esta pedra brilha mais do que milhões de sóis. Você precisa ter uma delas. Puxa, e onde posso encontrar essa pedra? Olha, em um riacho de areias claras, no pé de alguma montanha, você vai lá e você vai achar essa pedra aí. E ele ficou sem dormir, aquele homem. Aquilo perturbou, aquilo tirou o seu sono. E ele pensou, eu preciso achar essa pedra. Até que ele chegou a uma decisão, o nome dele era Ali. E ele chegou a uma decisão, eu vou deixar a minha família com um fazendeiro vizinho, eu vou vender as minhas coisas e eu vou sair pelo mundo procurando onde achar essa pedra. Ele vendeu tudo que ele tinha, ele pegou o seu dinheiro, ele foi para a Palestina, ele foi para o Egito, e ele foi para a Europa, foi parar na Espanha, e lá, sem nada mais, e sem nunca ter achado a pedra, ele se suicidou. Nesse meio tempo, o sacerdote foi visitar a fazenda e encontrou um novo dono. E quando chegou lá, quando entrou na sala, ele viu assim na prateleira uma pedra preta, e que parecia que tinha uma lasca que brilhava. E ele chegou perto e falou,
É um diamante. Onde você achou isto? Fala, eu fui dar água para o camelo aqui no riacho da fazenda e ali estava essa pedra, eu achei ela interessante e eu peguei e falei, isso é um diamante. E eles foram para lá e lá foi descoberta a mina de diamantes, uma das minas mais importantes do mundo, chamada mina de Gioconda, onde reis, rainha da Inglaterra têm pedras, diamantes preciosos. No museu em Paris tem diamantes, rosas desta mina que foi encontrada lá. A moral da história que ele falou era o seguinte: debaixo dos seus pés pode estar aquilo que você está procurando. Floresça onde você está plantado, dê frutos onde você está. Porque Paulo estava numa prisão, Paulo estava preso, algemado. E ele termina a carta, em Filipenses 4, ele termina, todos os santos o saúdam, especialmente os da casa de César. Ou seja, quem são os da casa de César? Soldados acorrentados a ele, da guarda real. Será que escravos do palácio vieram ali para ouvi-lo? Será que alguém da própria família de César foi levado àquela casa à prisão e ouviu o evangelho e se converteu? Paulo fala, os da casa de César te saúdam. Meu querido, você reclama do lugar que você está, mas você está num lugar com um propósito de Deus. Você nasceu num lugar com um propósito de Deus, para dar frutos para Deus, meu amado. Então, meu querido, faça o que Deus chamou para você fazer onde você está. Onde você está? Enxergue as possibilidades onde você está. Onde você está é o melhor lugar do mundo, meu amado. Não olhe para as dificuldades, olhe para aquilo que Deus pode fazer em sua vida e através da sua vida naquele lugar, meu querido. Olhe para isto. Aprenda a ser feliz onde você está. Paulo fala, a gente não nasce, né? A gente nasce, toma uns tapinhas, já chora. Paulo, ele falou, eu aprendi a viver contente. Eu aprendi. Eu falo na minha igreja, isso é muito tempo na minha vida, que eu me lembro, eu acordo feliz e durmo alegre. Eu sou feliz com Jesus. Eu posso cantar todo dia, eu sou feliz. Pastor, você não tem luta? Claro que eu tenho. Claro que eu tenho. De vez em quando, de madrugada, o diabo me acorda para querer me preocupar. Mas eu vou para o quarto dos meus filhos, que hoje não estão mais em casa, né? Tenho nos netos, mas eu vou lá para o quarto de um dos meus filhos, e eu vou orar lá, e de repente, a madrugada que parecia que o diabo me acordou para me preocupar com alguma coisa grande que eu teria que fazer, eu vou orar lá, e o problema imenso se torna minúsculo. Porque você vê que o nosso Deus continua sentado sobre um alto e sublime trono, reinando sobre todas as coisas na terra, meu amado. Sim. Aprenda a ser feliz. Aprenda. Eu sou feliz quando eu não tenho nada. A gente não precisa de muita coisa para ser feliz, não é verdade? Não precisa de muita coisa para ser feliz. Você pode morar num quarto e cozinha e você é feliz. Paulo estava numa casa, acorrentado a soldados, às vezes passando necessidades. Não era uma mansão não, querido, devia ser uma casinha de nada lá. Estava lá acorrentado 4 anos injustamente. Ao invés de ele estar reclamando e murmurando, ele estava feliz. Se me matarem, cortarem a minha cabeça, regozijem-se, irmãos. Os discípulos, quando apanharam, saíram felizes, alegres por ter tido o privilégio de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Coloca no Google lá, meu querido, perseguição aos cristãos. Hoje há no mundo mais de 360 milhões de cristãos sendo perseguidos no mundo. Em países muçulmanos, em países na África. O primeiro deles hoje é no Afeganistão. Segundo é Coreia do Norte e tantos outros países onde milhares de cristãos são presos, são mortos, são levados para a prisão, pastores. Nós temos liberdade aqui no Brasil e temos que lutar por ela, sim. Mas quantos cristãos são perseguidos? Seja feliz. Você conhece aquele cântico, né? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz. Os tradicionais conhecem, né? Sou feliz com Jesus. Sou feliz. Por último lugar, descubra o propósito.
Deus tem um propósito para você em cada lugar, meu amado. Paulo, ele viajava de um lado para o outro, e se Paulo não estivesse numa prisão, talvez por 4 anos, talvez nós não teríamos essas cartas nas nossas mãos para nós lermos. Paulo não sabe e nunca talvez imaginou que um dia você estaria lendo a carta, 2000 anos depois você estaria lendo o que ele escreveu para os irmãos de Filipos. Paulo, ele escreveu as cartas, e ele entregou esta carta aqui na mão de Epafrodito, para mandar para Corinto, para agradecer e para corrigir algumas coisinhas lá na igreja, que ele ficou sabendo. Mas para Paulo, aquela carta iria lá para os irmãos iriam ler, e fazer o que precisava ser feito, e ficarem felizes. Mas Deus tem os seus propósitos, que nós às vezes não conhecemos. Paulo estava preso, e na prisão ele teve tempo para escrever Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, e nos abençoar. Na prisão, pessoas eram levadas a Paulo, e uma das pessoas levadas a Paulo ali naquela prisão foi um escravo, fujão. O escravo morava em Colossos, e roubou seu senhor, e fugiu. Fugiu levando dinheiro, levando coisas, e o melhor lugar para fugir naquela época, ele foi a mais de 1000 quilômetros de distância, foi para a capital do Império Romano. Fugiu de Colossos e foi lá para Roma. No meio da multidão, havia mais de 1 milhão de habitantes em Roma naquele tempo. No meio da multidão, a gente passa desapercebido, porque ele corria o risco de, se um escravo ser pego, e era um fujão, ele seria morto. E alguém levou este escravo nesta prisão na casa de Paulo por alguma razão. E Paulo pregou o evangelho para ele. E ele se converteu. E o nome dele era Onésimo. E Paulo escreve Filipenses, e Paulo escreve Colossenses, e escreve uma carta para um dos homens da igreja de Colossos, chamado Filemão, e entrega para Onésimo para Onésimo levar a carta junto com outro dos seus líderes, levar a carta para Colossos e entregar a carta para Filemão. E na carta para Filemão, Paulo fala: esse eu gerei nas minhas prisões. Eu queria que você recebesse a Onésimo, que foi para você inútil, que você o recebesse como um irmão em Cristo. E se ele deve alguma coisa para você, coloca na minha conta, porque você deve a sua própria vida. Quando eu passei por aí, preguei o evangelho e você se converteu. Recebe-o como um irmão. Queridos, nada disso teria acontecido se Paulo talvez não estivesse preso. Só Deus sabe as coisas que Ele vai fazer e que Ele faz e que você não sabe. Não reclame das coisas, meu amado. Tudo Deus tem um propósito. A minha vida está nas mãos de Deus, a sua vida está nas mãos de Deus. Deus está trabalhando para fazer o melhor. A gente, às vezes, sem entender os porquês das coisas, nós continuamos crendo, confiando que Deus tem o melhor para a nossa vida. Enquanto nós estamos vivos, nós estamos servindo. Enquanto nós estamos vivos, nós queremos cantar como os irmãos cantaram aí: mais de ti, Senhor, e menos de mim. Mais do Senhor na minha vida. Eu preciso consagrar mais a minha vida ao Senhor. Eu preciso dedicar mais a minha vida ao Senhor. Eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais. Eu preciso levantar de madrugada de vez em quando para orar. A vida passa tão rápido, meu querido, um abrir e fechar de olhos, você vê que a vida já está acabando. Está indo embora. Pensei que eu iria me aposentar, pastor, quando eu fizesse 60 anos. E eu fiz 60. Eu ia passar a igreja para o meu filho, mais novo.
E Deus falou para mim que eu não tinha que aposentar nada. Eu pensei, Luciano, eu cheguei a pensar, eu e o Luciano me convidou há uns anos atrás para pregar no Camboja, né? Nós fomos juntos lá para o Camboja, para a Tailândia, pregar para pastores lá. E eu fui no ano seguinte fazer conferência lá no Camboja para pastores e tal. Eu pensei, Senhor, será que o Senhor quer que eu seja missionário lá no Camboja, em algum país? Minha esposa, meus filhos já são crescidos. Meu filho mais velho tem 38 anos, o outro tem 35, eu tenho 3 netos. A vida deles segue. Eu sou pastor de uma igreja, digamos, grande em São Paulo, mas eu não estou preso nessas coisas. O Senhor quer que eu seja missionário lá? E Deus falou no meu coração que eu deveria mandar o meu filho, né? E eu ficar lá onde eu estava. Deus foi bom, né? Eu mandei meu filho mais novo, não para Camboja, mas ali perto, em São Paulo. Nós começamos uma igreja lá um mês antes da pandemia. Aí fechou tudo, mas ele continuou pregando lá. Ele tem umas 1.300 pessoas lá hoje. É uma igreja que está crescendo e maravilhosa. Deus está abençoando muito a vida dele. Mas eu pensei, puxa, acho que vou fazer 63 anos e eu acho que eu estou meio cansado. Mas Deus falou no nosso coração, né? A história só termina quando acaba. Os melhores dias estão na nossa frente, minha amada. Aquilo que Deus tem para você amanhã é muito maior do que Deus tem para você hoje, minha amada. Aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida neste ano que vem é maior do que Ele já fez em algum momento da sua vida, se você consagrar a sua vida a Ele e o buscar com todo o teu coração. Ainda há muita coisa para nós fazermos. E se for preciso a nossa vida ser oferecida como libação a Deus, eis aqui, Senhor, as nossas vidas, para darmos a nossa vida para o Senhor e servirmos ao Senhor com todo o nosso coração. Amém, meus amados? Deus abençoe. Pastor Luciano, Deus abençoe, meus queridos.